Olá, gente. Oi, gente, bom dia. Ainda tô com a cara amassada. Eu tô cheia de sono. Acordei às 4 da manhã. Não consegui dormir mais. E deitei aqui na cama. Eu fui orar. E depois da oração, fui tentar dormir. Não consegui dormir mais. Mas aí eu quero contar o que eu vi agora há pouco. Foi antes do meu marido, foi depois que meu marido saiu. Era como, isso foi uma visão. Eu tive uma visão e foi muito forte. Gente, eu quero dizer para vocês, Jesus está voltando, Ele está às portas. Não brinque de ser crente, não brinque com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus é muito séria. O céu é real, o inferno existe e a cada dia Satanás está aí para tentar e tragar aqueles que estão na presença do Senhor. E engana-se aqueles que estão só indo para a igreja, fazer a vontade de Deus, mas não quer ter um relacionamento sério com Deus, não quer tirar a mentira de dentro do coração, não quer tirar o ódio, não quer tirar o rancor, tá entendendo? Fica com aquelas picuinhas, aí eu não vou dar a paz do Senhor para a irmã, não vou falar com o irmão, não vou sentar perto de fulano nem de cicrano porque eu não gosto dele e nem gosto dela. Eu só quero te dizer que quando você chegar lá no céu, você vai ser barrado na porta do céu. Sabe por quê? Porque se você não aceita seu irmão aqui, e você não tenta ter uma convivência amigável e amar seu irmão aqui, seu próximo aqui na terra, que não está vendo a Jesus, mas está vendo a seu irmão, imagine quando você chegar lá no céu. Você pensa que a transformação vai ser lá? Não. A transformação vai ser aqui. E eu quero te contar a revelação que eu tive. Eu estava andando de bicicleta e era como se eu tivesse jogado alguma coisa assim em uma criança, perto da criança. Aí eu voltava, eu pensava assim, poxa, acho que eu machuquei aquela criança. Aí eu voltava, botava aquela criança no colo, eu dizia, a tia lhe machucou? Aí ela dizia, não, machucou não. Aí eu dava um beijo nela, aí saía o pai dela, ou era a mãe dela do lado de fora, mas era uma pessoa assim muito estranha que saía, muito estranha, que eu ficava olhando assim, não deu nem para mim entender se era homem ou se era mulher, mas dava para entender que era mais homem. Aí eu olhava mesmo assim, a pessoa dizia mesmo assim, o que se titulava como pai ou como mãe da criança. Dizia, é por isso que eu não gosto que eles fiquem aqui na rua. E era a rua um pouco deserta. E ali eu falava mesmo assim, mas a sua casa tem quintal? Ela respondia mesmo assim, eu vou dizer ela, mas não era ela, era ele. E ali estava numa figura de uma mulher, mas era um demônio. Eu dizia, sua casa tem quintal? Ele dizia, tem. Eu disse, então bote as crianças para brincar lá. Ele disse, é porque aqui está ficando muito perigoso. Eu disse, a rua é um pouco deserta, né? Aí ele dizia, é. Eu dizia, tá bom, eu vim só falar com ela, conversar com ela, pedir perdão a ela, porque quando eu passei eu joguei uma pedra. Mas eu achei que a pedra tinha pegado nela, mas não pegou nela e voltei. E fui pegar a minha bicicleta. Eu tinha deixado a minha bicicleta no canto. E ali eu vi um buraco muito grande no chão. Tinha cavado um buraco muito grande no chão. E eu vi umas roupas ali.
E ali eu reconhecia um vestido azul meu, de uma festividade que participei na igreja, e vi outras coisas também. Aí eu dizia, poxa, a minha bicicleta tem a minha garrafa d'água, tem meu celular, tem minhas coisas. Onde que está a minha bicicleta? Ali eu vi uns carros e vi umas bicicletas mais na frente. E aquelas bicicletas que eu vi lá na frente, eu disse, não é minha. De repente eu me encontrava dentro de uma casa. Só que o interessante, presta atenção que eu vou te falar. Só que o interessante, eu entrava dentro daquela casa, mas aquela casa ela não tinha porta para sair. Ela só tinha porta para entrar. Mas para sair ela não tinha porta. E ali eu ficava desesperada, porque eu olhava para um canto, olhava para um outro. Eu chegava numa mesa e ali eu dizia mesmo assim, poxa, eu tenho que dar um pão para fulano de tal. E esse fulano de tal era um parente meu. Mas quando eu olhava assim do lado, tinha um monte de comida. E eu dizia, não, essa casa não é minha. Eu estou numa casa estranha. Ali eu saía, dali da onde eu estava, era parte da cozinha, e começava a sair abrindo as portas. E no que eu abria as portas, eu via gente deformada. Muita gente eu via deformada, deitada nos cantos. Eu entrava em outro quarto, vinha outra pessoa deformada. E ali eu saía, tinha muito cômodo aquela casa, muito cômodo mesmo. E saía abrindo as portas e muita gente deformada ali, deitada, sem ter forças para se levantar. E ali se levantava uma pessoa. Era como se ele fosse o dono daquela casa e o chefe daquela casa. Ele olhava para mim, só que ele não falava comigo. Ele falava por gesto. Aí ele olhava para mim, era como se ele mandasse eu ficar embaixo da mesa. E as pernas dele toda preta, toda deformada. E ele mandava eu olhar para debaixo da mesa e ficar debaixo da mesa. Aí é quando eu começava a louvar ao Senhor ali. E começava a louvar aquele hino. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. E ali Deus começou a abrir a minha boca e eu a louvar. E no momento que eu comecei a louvar, esse homem apareceu. E eu entrei em desespero. Porque eu disse, eu preciso sair desse lugar. Eu preciso sair, arrumar um jeito de dar uma volta nesse homem e sair daqui. Porque eu não estou tendo, não estou vendo porta nenhuma para sair daqui. Aí eu vi um espelho muito grande e ali eu botava a mão naquele espelho. Quando eu botava a mão naquele espelho, eu entrava dentro daquele espelho, já estava dentro daquele cômodo. Gente, eu quero te dizer que Jesus está voltando. Foi muito real isso aí, muito real. E eu fiquei muito assustada, eu fiquei com muito medo. Eu disse, Jesus, o que está acontecendo? E Jesus disse que isso é um despertamento para aqueles que estão fora da presença do Senhor, para aqueles que estão em cima do muro, para aqueles que vão para a igreja, para aqueles que estão deixando a casa do Senhor. E muitas vezes, muitos vão para a igreja, vão dizer que vão adorar o Senhor, mas quando chega lá, o corpo está lá, mas a mente está em outro lugar. Ele não foi, ou ela não foi dar a sua adoração para Deus, não. Porque as preocupações do mundo têm tomado o lugar de Jesus Cristo nas suas vidas. Você está entendendo? E Jesus quer você por completo. Quer uma verdadeira adoração. Ele não quer uma imitação, não. Ele não quer que você seja que nem uma oliveira. Uma oliveira não, que nem aquela figueira. Que ela só tinha folhas
se apresentava, ela se amostrava, mas ela não dava frutos. Então seja uma oliveira, mas uma oliveira que dê uma figueira, mas uma figueira que dê frutos para alimentar outras pessoas. E fale a verdade. Não fale mentira, não. Eu estou falando a verdade dentro da palavra de Deus. Porque muitos estão dentro da igreja hoje, mas não estão falando a verdade que está dentro da palavra de Deus. E Deus manda falar a verdade. Deus disse, abre a tua boca que eu te encherei. Fala a verdade, fala aquilo que eu te mandar. Não aquilo que tu queres falar, não. É por isso que a enfermidade tem, apertado a maioria das pessoas. É por isso que a enfermidade tem atingido as pessoas. Porque muitas vezes Deus diz mesmo assim, se tu não falar, vou eu te apertar na enfermidade. Porque as pessoas têm se acovardado. Tá entendendo? Tem se acovardado em falar a verdade, tem medo do homem. Você tem que ter medo daquele que pode matar a tua vida e a alma e ainda te levar para o inferno. Não falar aquilo que Deus manda você falar. Porque quando você falar, se a pessoa quiser receber, tudo bem. Se ela não quiser receber, você já tirou a responsabilidade de cima de você. Aí é com ela e Deus. Você não tem mais responsabilidade com aquilo que Deus mandou você já fazer, não. Porque você já fez. Então eu quero te dizer que o céu é real. Mas o inferno também é real. E Satanás, de alguma forma, ele quer nos prender aqui neste lugar. Porque o inferno, ele tem porta de entrada, mas ele não tem porta de saída. Foi isso que Deus quis mostrar para mim. E essas pessoas que eu via deformada, deitada lá, muita gente deformada, muita gente deitada naquele lugar lá, sem ter condições de sair, querendo se refugiar, ter um refúgio, e não tinha. E dentro daquele lugar, eu começava a louvar. E quando eu começava a louvar, aparecia o próprio dono da casa. Satanás nem dono da casa ele é, porque até a chave da casa, Jesus Cristo tomou dele. Ele nem casa tem, ele vive vagando por aí pelo mundo. Mas apareceu esse homem todo deformado. E ele andava arrastando a bunda dele no chão. As pernas toda preta e deformada. E ele falava comigo através de gesto. E eu olhava para ele e eu dizia, o sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E eu despertei clamando o sangue de Jesus. Eu disse, Senhor, o que é isso? Ele disse, faz uma live e fala para que o meu povo venha se despertar. Porque muitos estão ocupados, que nem Marta, correndo de um lado para o outro, ocupado com as coisas deste mundo. Muitos não querem saber mais de mim. Muitos estão desapercebidos. Muitos não querem mais buscar a minha presença. Muitos não querem saber mais das promessas que eu fiz, achando que eu sou menino e não vou cumprir aquilo que eu prometi. As promessas estão demorando, então Deus não vai cumprir com aquilo que Ele prometeu para mim. Então eu vou dar uma voltinha, eu vou passear e depois eu volto. Eu quero te dizer que você não fique brincando com as coisas de Deus não, porque as coisas de Deus é séria. Você está entendendo? Então medite nesta revelação que eu tive e medite na palavra de Deus, porque o Senhor Deus tem muito para falar com você e para fazer com você. Jesus disse mesmo assim, eu vou para o Pai, mas eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar.
Ele disse que foi preparar uma casa para nós lá no céu, para que aonde ele estiver, nós estivesse também junto com ele. Que amor é esse, não é verdade? Que amor é esse de Jesus Cristo pelo pecador, que ele disse, eu vou para o Pai, ele deu a própria vida, ele nos comprou com um preço de sangue. Você sabe o valor de uma alma? Você aí, você sabe o valor de uma alma? Que muitas vezes, com a sua própria boca, com a sua própria língua, você defama, você maltrata, você fala mal, você diz o que você quer com a alma, tá entendendo? E você até mesmo bota essa alma fora, para fora da casa do Senhor, com os teus olhares. Porque uma pessoa que olha para outra pessoa com um olhar mal dirigido, ela pode fulminar aquela vida. Mas eu quero dizer fulminar espiritualmente. Porque muitos estão dentro da casa do Senhor, mas muitos são joio, não são trigo, estão misturados com trigo. E muitos hoje em dia tá que nem aquela cidade de Gadara, que não estão se preocupando com o gadareno, não. Ninguém se preocupava com a situação do gadareno, não. Muitos estavam preocupados com as suas fazendas, com as suas riquezas, com o que eles tinham para fazer. Mas Jesus chegou ali naquela cidade de Gadara. E eu quero te dizer que Jesus está chegando na tua vida também, para trazer salvação, para trazer libertação, transformação, e para te dar aquilo que tu tem pedido e buscado ao Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus libertou, eu não vou prolongar muito não, e quando Jesus libertou o gadareno, muitos se incomodaram, porque Jesus libertou o gadareno. Eu quero te dizer que quando tu estás deitado, ninguém está preocupado com você não, porque você está deitado. Você está algemado, você está acorrentado. É por isso que ninguém se preocupa com você. Mas quando você está de pé, todo mundo fica com medo. Porque você de pé é um gigante. E você dá prejuízo para o inferno. Sabe por que você dá prejuízo para o inferno? Porque você vai lutar contra as hostes satânicas. Você vai lançar a rede. E é Jesus que está te usando. Você é uma arma na mão do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei de que tipo de arma você é na mão do Senhor. Se você é uma bomba, se você é uma flecha, tá entendendo? Deus, ele tem o arco flecha na mão. Ele usa outra pessoa como um arco. E a outra, ele usa como uma flecha. Quanto mais ele puxa aquela flecha, que vai puxando para trás, quando ele solta, ele vai acertar o alvo dele. Então, jamais as palavras do Senhor Jesus vai cair ao chão. Tá entendendo? E quando o povo encontrar aquele gadareno sentado, Jesus devolveu para aquele gadareno a lucidez dele. Jesus devolveu a ele a família dele. Jesus vestiu aquele homem, porque aquele homem, ele estava andando nu. E quando a pessoa anda nu, é termo de depravação, era um homem depravado. Jesus devolveu para ele a sanidade mental, a sanidade física e a espiritual. Porque o homem gritava, devolveu para ele a sua casa e a sua família. E muitos hoje, que vivem em nossa volta, ao nosso derredor, batem no nosso ombro e falam mesmo assim, pode contar comigo, tá? E muitas vezes quando a gente vai contar com essas pessoas, elas não têm nada para nos oferecer, não. Então eu te digo, conta com Jesus.
porque Jesus tem muito para te dar e para te oferecer. Então conta teus problemas para Jesus, porque o verdadeiro pastor de ovelha é Jesus Cristo. Tá entendendo? Na Bíblia está escrito que Jesus deixou as 99 no aprisco e foi buscar a outra que se desgarrou. Para você ver como Jesus ele é o pastor de ovelha. Em Salmo 23, o salmista Davi ele disse mesmo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quem foi que disse que pastor não é para cuidar de ovelha? E quem foi que disse que Deus levantou o homem para ser pastor, para ele não cuidar das ovelhas? Ou ele vai comer somente a gordura, tirar a lã das ovelhas e deixar as ovelhas doentes e peladas? E sair quando chegar lá no céu, esses pastores vão prestar conta com Deus. Porque cuidou das ovelhas de Deus, de Jesus Cristo, relaxadamente. Eu quero te dizer que ovelha não cuida de ovelha, não. Uma certa vez uma pessoa falou para mim que ovelha cuida de ovelha. Não. Eu quero que você me prove na Bíblia que ovelha cuida de ovelha. Ovelha dá cabeçada nas outras ovelhas. Você está entendendo? Porque tem muita ovelha que tem inveja da outra e ela dá cabeçada na ovelha e ela mata as ovelhas. Então, se o pastor não estiver ali prestando atenção, com um cajado na mão, para cuidar das próprias ovelhas dele, as próprias ovelhas dele vai matar as outras. Porque eu já vi por aí. Então, fico com esta revelação que Deus me deu agora. Desde 4 da manhã que eu estou acordado. Deitei aqui para ver se eu conseguia dormir e eu não consegui dormir. Eu disse: Jesus, eu preciso dormir, eu estou com dor de cabeça. E eu disse: meu Deus, a ansiedade está tão forte que eu não estou conseguindo dormir. Mas o Senhor Deus é aquele que faz todas as coisas no tempo dele, na hora dele, e não é como a gente quer. E eu quero te dizer que quando Deus quer fazer, ele não vai pedir a minha permissão, nem a tua permissão, e nem a minha e nem a tua opinião. Ele faz o que ele quer, porque acima dele só está a coroa dele. Ninguém manda em Jesus Cristo, não. Ninguém manda em Deus, não. Porque até os demônios têm que bater continência para Deus. Até os demônios têm que obedecer a Deus. Então, medite na palavra de Deus. E se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus depressa, enquanto é tempo. Porque o tempo está se findando. As portas estão quase se fechando. E quando a porta fechar, ninguém entrará mais. E o que estiver dentro não sairá mais. Fique com esta revelação e com esta palavra em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E tenha um dia abençoado. Hoje é 12 de setembro. Eu não sei o horário, mas é pela manhã, deve ser umas 7 e pouca por aí. Mas foi o dia que Deus me deu essa revelação muito forte. E eu fiquei assustada com o que eu vi, com o que Deus me mostrou. Isso é um despertamento para mim e um despertamento para você. Porque quando Deus fala, a espada do Senhor Jesus Cristo corta primeiramente para mim, para me corrigir, para me consertar também, para depois ela ir para você. Então fique com esta palavra, que Deus te abençoe e medite. Porque Jesus está batendo na porta do teu coração. Jesus tem chamado na tua vida. Jesus ainda não desistiu de você. E ele não vai desistir de você. Você que tem desistido das promessas de Deus para fugir para o mundo. O mundo não tem nada para te oferecer. É como a Bíblia diz, que o mundo está entregue ao maligno. Tudo que tem no mundo, as coisas do mundo, está entregue ao maligno. E o Satanás, ele procura oferecer os melhores presentes. Mas quando você abre, é só podridão. E Deus, quando ele te oferece as coisas, quando ele te dá,
ele vai te dar uma joia rara. Ele não vai te dar bijuteria, não. E Satanás, ele te oferece bijuteria, que nem um pingo de água pode levar. Quando leva, fica enferrujado. E Jesus não. Quando ele te dá coisa boa. Então, medita e fica com o Senhor Jesus Cristo.